Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Sem Mistério, Saúde o podcast sem que mistério. descomplica a saúde para você. Aqui conversamos com especialistas para trazer respostas claras e objetivas sobre os temas que mais interessam a sua saúde e o seu bem-estar. No episódio de hoje, vamos falar sobre o uso seguro de medicamentos. Você já parou para pensar se está tomando remédios de forma correta? O uso inadequado dos medicamentos pode trazer riscos à sua saúde. Fique com a gente para entender como utilizar os medicamentos de forma segura e eficaz. Eu sou Hebe Ladeia, acadêmica de medicina, e hoje temos um convidado especial para falar com a gente sobre o uso seguro de medicamentos. Ele é farmacêutico, doutor em ciências farmacêuticas e mestre em ciências da saúde, com especialização em farmacologia da terapêutica. Ele possui vasta experiência na área da farmácia clínica e atenção farmacêutica, além de atuar como professor na Indomed Estácio de Jaraguá, desde 2019, ministrando disciplinas como farmacologia médica, fisiologia, fisiopatologia e uso racional de medicamentos. É uma honra tê-lo conosco, doutor, professor Caio Sestili. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estamos honrados a tê-lo aqui no nosso podcast. E, para começar, você pode apresentar e falar um pouco mais sobre o seu trabalho para a gente. Bom dia, Hebe. Obrigado pelo convite para poder participar do podcast Saúde Sem Mistério, né? E compartilhar um pouquinho do conhecimento e falar da importância do uso racional de medicamentos, né? Sou formado em farmácia, como farmacêutico, atuei um período, né, em farmácias, drogarias, em qual a gente convive muito com o uso indiscriminado e irracional de medicamento muitas vezes, enquanto farmacêutico e profissional da saúde. É sempre importante essa conscientização e levar, né, a compreensão da população, dos pacientes, dos clientes de maneira geral, de que o medicamento é uma droga, né? E usado de forma incorreta, ele pode trazer malefícios, né? Pode trazer danos para a saúde e ao invés de ajudar, né, melhorar um quadro de doença, acabar piorando o quadro do paciente, né? Então, eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês em relação a isso. Sim, certeza. No início, vamos fazer perguntas gerais, perguntas básicas. Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá? Doutor Caio, o que é uso racional de medicamentos? E por que é tão importante para a saúde pública? Bom, vamos lá. Primeiro, o uso racional de medicamentos, ele é um termo, né, implementado na saúde ali por volta de 1970, 1980, e ele é um pouquinho mais amplo do que seu significado ao pé da letra, né? Sim. Só para você entender um pouquinho desse processo todo, historicamente, quando a gente fala de medicamentos, a gente tem a medicina ou o uso da medicação muito voltado lá antigamente para os boticários, né? Então, quando a gente tinha, por exemplo, lá um determinado indivíduo com alguma doença, os boticários da época pegavam uma plantinha, né, ou algum extrato de alguma coisa, preparava de forma individual, né, para aquele paciente que precisava por conta daquela enfermidade que ele tinha. Então, era utilizado de forma muito específica e direcionada para aquele caso. Com o passar dos anos, principalmente com a industrialização, o medicamento passou a ficar mais acessível para a população, né? Até por conta da utilização de substâncias que fizeram com que os medicamentos durassem mais nas prateleiras. Ao invés de você fazer um medicamento que durasse ali no máximo 30 dias, ele passou a durar 1 ano, 2 anos. Então, isso fez com que o acesso aumentou também. E, historicamente, a gente teve, né, ou a gente vivenciou algumas catástrofes, né, medicamentosas, né? Sim. Um clássico exemplo foi a talidomida, em que muitas gestantes na época utilizavam a talidomida para tratar enjoo, mas não se sabia muito bem os efeitos que a talidomida causava no feto.
E aí teve uma geração de indivíduos que nasceram com uma formação congênita, né? Nasceram sem braços, nasceram sem pernas, né? Nasceram com algumas deficiências. E isso criou um alerta muito grande para as agências que regulam as medicações, né? Principalmente FDA, Anvisa, né? Enfim, a preocupação de mais estudos relacionados ao medicamento. E isso aconteceu ali por volta de 1960, chegou perto de 1970. E a gente teve uma geração de indivíduos que tiveram consequências do uso da talidomida. E aí, então, a OMS começou uma discussão muito grande em torno disso para se estabelecer, né, o uso seguro do medicamento. Aí foi onde, então, veio o uso racional de medicamentos. E a ideia do uso racional de medicamentos não é só como eu uso o medicamento. É a produção, é a prescrição, é o armazenamento, né? É a forma como eu tomo, é a forma como eu descarto o medicamento, porque a gente hoje enfrenta também impactos ambientais relacionados ao descarte incorreto do medicamento, né? Então, existem empresas responsáveis, né, por receber esses medicamentos vencidos ou medicamentos que não vão ser mais utilizados. Então, o uso racional de medicamentos, ele envolve toda essa sequência, né, sobre o uso da medicação, desde a produção, da prescrição, da aquisição, do uso e depois do descarte correto do medicamento. Sim. E quando isso não acontece de forma correta, quem é impactado é a população, né? Então, acaba se tornando um grande problema de saúde pública, uma vez que eu tenho uma geração, né, de indivíduos que nasceram com uma formação. Isso gerou um impacto também, né, para a saúde pública, mas também o alto índice de casos de intoxicação por medicamentos pela falta de conhecimento de como usar corretamente o medicamento. Sim, verdade. A saúde pública, ela vai além dessa forma. A gente fica como formiguinha da forma do conhecimento para a gente poder explanar essa questão da saúde pública em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. E a medicação hoje, ela, quando usada de maneira incorreta, é sim um grande problema de saúde pública, né? Porque eu tenho o acesso facilitado pela compra, né, nas farmácias de grande parte dos medicamentos que são de venda livres, e que os problemas relacionados acabam causando também um maior custos para os hospitais, porque acabam recebendo essa população nas emergências, e isso acaba gerando, né, uma sequência de eventos e que acabam afetando aí o serviço, né, e congestionando, né, o atendimento. Verdade. Maravilhosa a sua fala, a sua resposta. Encantada. Então, vamos lá. A automedicação é uma prática comum entre os brasileiros, né? Quais os riscos associados a essa prática e como podemos conscientizar a população sobre os perigos envolvidos, professor? Pois é. A automedicação é uma prática, não é só da população brasileira, né? É uma prática comum em vários outros países também. Em que... O que é automedicação, né? Acho que é importante entender isso, né? Sim. A automedicação é quando o indivíduo, por conta própria, digamos assim, ele vai lá, compra ou pega um determinado medicamento e faz uso dessa medicação sem nem sempre conhecer sobre os efeitos e se de fato aquela dose e aquele medicamento é para aquela intenção, né? Então, às vezes eu estou com uma dor de cabeça e talvez essa dor de cabeça não é somente uma dor de cabeça, né? Não é só uma enxaqueca ou só um quadro tensional. Talvez existem outros problemas relacionados. Eu tenho uma febre e se eu tenho febre, provavelmente eu tenho algum outro dano associado, né? Esse quadro de febre, que é uma resposta a alguma agressão que o nosso organismo está tendo. E a automedicação, ela acaba hoje... atingindo em torno aí de 50% a 60% da população. Muita. Então, é uma população muito grande que acaba fazendo uso da medicação sem a indicação correta por um médico, né, prescrito por um médico, ou pela orientação, por exemplo, de um profissional farmacêutico, né? E isso acaba gerando diversos problemas. Por exemplo, o risco de intoxicação. Né? Se a gente pegar hoje, né, o registro de casos de intoxicação, a automedicação está no topo. Né?
A gente se discute muito a resistência a antimicrobianos. O que é resistência a antimicrobianos? São indivíduos que acabam utilizando antimicrobianos para tratar uma determinada infecção e, às vezes, ele não toma na forma correta ou na quantidade de dias correto. E as bactérias, elas acabam criando resistência a esses antimicrobianos, né? Ou esses antibióticos. E isso acaba gerando, a longo prazo, quadros de resistência bacteriana. Entre vários outros problemas que a gente pode ter, né? Hospitalizações, consequências, efeitos adversos graves, né? Às vezes um paracetamol, que é um medicamento considerado seguro, numa dose inadequada por uma automedicação, né? Sem conhecimento, pode causar hepatotoxicidade, danos no fígado, né? E isso acabar gerando outras consequências maiores. Sim, vai camuflando as situações e vai prejudicando, né? Inclusive mascarar problemas mais sérios de saúde. Sim, verdade. Vamos lá. Muitas pessoas acreditam que, por serem naturais, os fitoterápicos não apresentam riscos. Olha só, professor, isso é verdade? Quais os cuidados que devemos ter ao utilizar medicamentos fitoterápicos? Fala pra gente. Pois é, né? Existe uma onda que fala assim, porque é natural, não faz mal, né? Pois é. Na verdade, se a gente pegar a história dos medicamentos, a grande maioria dos medicamentos são de origem natural, né? Ou seja, foram substâncias químicas que foram isoladas de plantas e, com base nessa estrutura química, né, foram criados os medicamentos. Só que daí na indústria, né, sintetizando essas estruturas químicas. E quando a gente tem um medicamento fitoterápico, eu tenho uma substância química extraída de uma planta. Então, no medicamento fitoterápico, eu vou ter substâncias que vão causar alguma alteração no meu organismo. Então, com certeza, eles vão também poder provocar efeitos adversos ou danos no nosso organismo. Principalmente quando, por exemplo, eu tenho um paciente com alguma doença crônica, né? Se eu pensar, por exemplo, no paciente hipertenso, se eu pensar no paciente diabético, eu tenho alguns produtos fitoterápicos que são hipoglicêmicos. Sim. E aí, se eu utilizo junto com o medicamento para tratar o diabetes, que são hipoglicemiantes, eu aumento o risco da hipoglicemia, né? Eu tenho medicamentos que podem aumentar a pressão arterial. E aí, se eu tenho um paciente hipertenso, ele pode ter problemas, né, com o tratamento da hipertensão. Então, não, o medicamento fitoterápico ele não é 100% isento, né, de efeitos adversos. É um medicamento como qualquer outro, né? E tem que ser utilizado sob orientação de um médico, sob orientação de um farmacêutico ou de um profissional habilitado para poder prescrever essa medicação. É ficar atento, né, professor? Sim, Vamos com ficar certeza. Atento. Seguindo aqui, quais são as principais orientações que você daria para alguém que está iniciando um tratamento medicamentoso? Especialmente em relação a horários, alimentação e armazenamento. Bom, primeira coisa, a gente tem que partir do princípio que a gente acredita que esse paciente vai iniciar um tratamento sob orientação de um médico. Sim. Né? Que avaliou, que fez o diagnóstico do paciente e estabeleceu o protocolo terapêutico para aquele paciente de forma individual. Partindo disso, né, a primeira coisa é seguir a prescrição do médico. Então, se o paciente precisa tomar um medicamento a cada 8 horas por 10 dias, é importante que ele siga essa posologia, tomando de 8 em 8 horas, por um período de 10 dias. Existem algumas doenças, principalmente infecções bacterianas, por exemplo, que a gente precisa de concentração, ou seja, eu preciso que o medicamento chegue no sangue, chegue no organismo, numa concentração ideal para exercer o efeito. Sim. E ele fique no organismo por um determinado período, para garantir que aquela bactéria que o indivíduo, né, está em contato, ela sofra um processo de inibição ou morte. Aí sim o organismo vai conseguir reagir contra essa infecção bacteriana. Sim. Quando o paciente
interrompe antecipadamente esse tratamento ou não toma adequadamente o medicamento nos horários corretos, ele vai interferir nessa concentração ou nesse tempo de contato necessário por efeito terapêutico. E aí, claro, ele pode vir a desenvolver tanto a resistência bacteriana, que a gente comentou anteriormente, bem como ter um quadro recorrente de infecção. Ou seja, ele ter uma redução do quadro de doença nesse momento, mas passou ali 1, 2, 3 semanas, ele voltar a ter um quadro infeccioso novamente. Ou ainda pior, né? Ter um quadro ainda muito mais grave. A gente tem, por exemplo, casos de endocardite bacteriana causado por infecções de garganta ou outros tipos de infecções maltratadas, que acaba gerando consequências mais graves. Muito sério isso, né? Muito sério. E além disso, tá atento às restrições alimentares quando são necessárias. Então, por exemplo, medicamento se toma com água, né? Então, todos os estudos que a gente tem com a medicação, eles são realizados utilizando água. Então, é importante que o paciente faça a ingestão do medicamento com água. Água filtrada ou fervida, mas que seja com água. E tomar cuidado com o uso de medicamento com álcool, né? Porque o álcool pode interferir no metabolismo de alguns medicamentos, bem como interferir no próprio efeito, tanto reduzindo como potencializando o efeito de algumas medicações. Sim. Então, eu sempre falo assim, é importante que o médico oriente, né, o paciente, como ele tem que seguir o protocolo clínico, né? Eu falo o contrato que ele vai fazer médico-paciente para o tratamento, né? Eu falo que a prescrição médica, ela é um acordo entre o médico e o paciente. E o paciente seguir as orientações recomendadas, né, na bula do medicamento quando se trata de interações com alimentos ou com outras substâncias que o paciente pode entrar em contato. Sim, sim. A última pergunta aqui tu já até respondeu, eu achei ótimo, tá? Sobre interações medicamentosas e como elas afetam a eficácia ou segurança dos tratamentos, tá? Eu queria colocar também, se você podia nos dar um exemplo, tipo, de interação e como evitar, o que devemos evitar. Perfeito. Vamos entender primeiro o que é uma interação medicamentosa. Quando eu falo de uma interação medicamentosa, eu estou falando de duas substâncias que de alguma forma interagem, seja de forma negativa ou positiva, ou seja, uma pode prejudicar o efeito da outra ou elas podem se interagir e potencializar o efeito. Nós temos basicamente 3 tipos de interações que envolvem medicamentos. O primeiro tipo de interação que a gente tem é incompatibilidade farmacêutica ou incompatibilidades físico-químicas que um medicamento pode ter com uma outra substância. Então, por exemplo, eu posso, dentro do laboratório, pegar 2 substâncias, misturar essas substâncias e elas serem incompatíveis quimicamente. Então, eu tenho uma interação físico-química em que a indústria já faz esses estudos. Sim. E antes de chegar o medicamento para o paciente. As outras 2 formas de interação são o que a gente chama de interações farmacocinéticas e interações farmacodinâmicas. Mas vamos lá, vamos entender o que é isso. Por favor. O que é uma interação farmacocinética? Cinética vem de movimento. Fármaco vem de medicamentos. Então, uma interação que está relacionada ao movimento dos fármacos no nosso organismo. Então, quando eu tomo um medicamento, o medicamento ele vai percorrer pelo meu organismo, né? Ele vai se movimentar pelo meu organismo. Então, se eu pensar num medicamento que eu tomo por via oral, o medicamento ele vai seguir todo o trato gastrointestinal, vai chegar lá no estômago, no intestino e vai sofrer processo de absorção. Ou seja, ele vai sair do estômago e vai chegar no sangue, né? Na circulação sanguínea, para se distribuir pelo nosso organismo. Então, eu tenho movimentos de absorção, eu tenho movimentos em que o medicamento se distribui pelo meu organismo, ou seja, se é um medicamento que precisa agir lá no rim, ele vai chegar lá no rim. Sim. Se é um medicamento que precisa agir lá no coração, ele vai chegar lá no coração, ou seja, ele vai se distribuir. E depois ele vai ser metabolizado, ou seja, o fígado vai receber essa substância e vai transformar ele em uma substância para os rins excretarem esse medicamento. Sim. Ou esse composto, né?
Então, eu posso ter, por exemplo, interações que envolvem a absorção, a distribuição, a metabolização ou excreção. Então, por exemplo, tem uma fruta chamada torange, que é um grapefruit, que eles chamam, né? Que é uma espécie de laranja, uma subespécie de laranja. Sim, eu acho que eu não conheço. E essa torange, ela causa uma inibição enzimática, ou seja, ela interfere na metabolização de substâncias. Então, tem algumas enzimas ali no fígado que metabolizam medicamentos e esse suco ele vai lá, né, e inibe a metabolização. Se inibe a metabolização, o organismo começa a acumular essas substâncias. E isso pode gerar, por exemplo, efeitos aumentados desse medicamento, ou seja, pode potencializar. Então, por exemplo, se eu estou falando de um medicamento que é um sedativo, né? Por exemplo, um medicamento para tratar insônia, né? Que acaba sedando, provocando efeito hipnótico sedativo. Se o paciente utiliza com alguma substância que inibe essa metabolização, ele pode aumentar o efeito, ou seja, provocar uma sedação prolongada. Uma dúvida, se o paciente tomar um sedativo com álcool? Com álcool. Aí eu tenho um outro tipo de interação, porque o álcool, além de poder interferir na metabolização, o álcool também é um depressor do sistema nervoso central. Ele também causa uma sedação. Aí eu posso ter um efeito sinérgico, que a gente fala, ou seja, são duas substâncias que causam depressão no sistema nervoso central, ou seja, causam sedação, e eu vou potencializar essa sedação. Nossa, então é muito sério. E aí, nesse caso, é um tipo de interação diferente. Porque como ele está aumentando o efeito, aí eu tenho um exemplo de uma interação farmacodinâmica, que é a dinâmica, como o medicamento afeta o meu estado fisiológico, né? Ou como ele modula o organismo. E aí, então, eu tenho um outro tipo de interação. Então, são interações que a gente vai observando, né? Que a gente pode, né, encontrar na população que utiliza, e essas interações elas podem acontecer entre dois medicamentos, entre um medicamento e um nutriente, um alimento, um suplemento alimentar ou qualquer outra substância que o paciente entre em contato. Riquíssimas as suas informações e observações, professor. E é importante quando o paciente, por exemplo, tem principalmente paciente polimedicado, né? Ou seja, são pacientes que utilizam mais do que um medicamento. A gente tem alguns grupos especiais que a gente precisa ter atenção. Por exemplo, o paciente idoso, né? O paciente idoso, eu tenho dois fatores importantes. O primeiro é o estado fisiológico, né? O próprio processo de envelhecimento começa a afetar o metabolismo, né? Ou seja, a função do fígado, a função hepática, a função renal. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Além disso, são pacientes que normalmente têm hipertensão, diabetes, têm doenças crônicas associadas. Então, é um paciente que tem uma tendência a ser um paciente polimedicado. Grupos de pacientes que têm doenças crônicas. Então, um paciente, por exemplo, com asma, um paciente com algum problema renal crônico, algum cardiopata, né? Um paciente hipertenso, que já tomam medicamentos também, né, de forma crônica. São pacientes que a gente tem que tomar cuidado. E quem se automedica, né? Porque a automedicação, o paciente às vezes acaba misturando ou utilizando mais do que um medicamento, e eles podem se interagir e acabar também causando efeitos adversos, né? Outros efeitos graves. Eu amei a sua fala quando tu disse medicação tem que tomar com água. Então, isso foi muito... Isso, não é com leite, não é com suco, né? Não é com refrigerante, é com água, né? Sempre com água, até para melhorar o processo de deglutição do medicamento, quando é em cápsula, comprimido, né? Sim. Então, agora vamos num bate-bola, mitos ou verdade. Professor doutor, olha só, eu vou mandar aqui, tu fala se é mito ou verdade e chuta pro grupo a população, tá bom? Vamos lá. É seguro interromper o uso de antibióticos assim que os sintomas desaparecem? Mito. Não é seguro interromper o uso de antibióticos antes do período. Até como nós já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Quando o médico faz a prescrição, né? Ou como ele faz a orientação do uso e coloca lá, tomar o medicamento a cada 12 horas ou a cada 8 horas por 10, 15 dias,
é para garantir aquele tempo de contato com a medicação por aquele determinado período. Então, não é seguro. Vai reduzir o processo infeccioso, mas o antibiótico precisa ser continuado até o período orientado e prescrito pelo médico. Certíssimo. Mesmo que os sintomas desapareçam? Mesmo que os sintomas desapareçam, ou seja, o quadro melhore, né? Mas ainda as bactérias podem se proliferar, então precisa estar em contato com o antibiótico para inibir ou causar a morte dessas bactérias. Mas assim, é só antibióticos ou outros medicamentos prescritos? Depende do quadro clínico do paciente. Quando se trata de um tratamento prolongado, em que o médico determina aquele período, o ideal é que siga essa orientação. Então, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia, ele vai precisar utilizar um medicamento pós-cirúrgico por 15 dias, que ele use pelos 15 dias. O paciente só é orientado a deixar de tomar o medicamento quando o médico orienta, se caso melhorar ou caso, né, tiver uma reconsulta, aí sim o paciente suspende o tratamento. Caso contrário, ele segue conforme a orientação, conforme o acordo, né, que o médico fez com o paciente na prescrição médica. E qualquer dúvida, liga para o médico. E qualquer dúvida, entre em contato com o né, médico novamente. Perfeito. Certinho. Vamos lá. Medicamentos vencidos perdem a eficácia, mas não apresentam riscos à saúde? Mito, né? Quando a gente fala de medicamentos e a gente fala do uso seguro e racional do medicamento, a indústria ela garante, né, a segurança do medicamento dentro do período de validade. Então, claro, quando esse medicamento ainda é armazenado de forma correta. Então, a gente espera que a indústria, as transportadoras e as farmácias armazenem os medicamentos da forma correta. Quando o paciente adquire o medicamento, a gente espera que o paciente também armazene o medicamento de forma correta. Então, por exemplo, medicamentos devem ser armazenados em locais frescos, onde não tem incidência de luz, né? E que também não fique num ambiente com uma alta temperatura, né? Então, por exemplo, deixar medicamento no carro? Não, porque o carro, em contato com o sol, cria um ambiente muito quente. Sim. E essa alteração de temperatura pode iniciar processos de degradação, de decomposição do princípio ativo. E aí, se não armazenado de forma correta, o medicamento não vai estar seguro para a utilização. Então, considerando somente a validade, venceu o medicamento, a gente tem que fazer o descarte do medicamento. E aí vale lembrar que o descarte correto do medicamento deve acontecer em pontos de coleta de medicamentos vencidos. As farmácias privadas, normalmente, até a própria farmácia do SUS, tem algumas caixas de descarte de medicamento. Uhum. E esse descarte ele é feito depois por uma indústria com legalização ambiental para poder fazer, né, a destruição desses medicamentos. Então, também tomar cuidado com esse descarte depois que o medicamento venceu. Ótimo. Vamos lá, então. Tomar mais de um medicamento ao mesmo tempo pode potencializar o efeito e acelerar a recuperação? Depende, né? De maneira geral, quando a gente associa 2 ou mais medicamentos, eles podem sim potencializar o efeito, mas nem sempre vai acelerar a recuperação, né? Às vezes eu posso causar um dano maior, né? Então, depende da condição do paciente, depende do quadro clínico, depende de quais são os medicamentos, mas às vezes uma associação de 2 medicamentos pode beneficiar o tratamento. Por exemplo, eu tenho um paciente que está tomando um determinado medicamento que causa desconforto gástrico. Sim. E aí, se eu utilizo, por exemplo, um protetor gástrico, eu evito os danos nesse paciente. Então, acaba sendo benéfico. Mas tem que avaliar caso a caso. Sim, sim. Lembrando que sempre tem que ser sob... Sempre orientação do médico. Sim. Isso. Vamos lá, então. É seguro consumir bebidas alcoólicas enquanto se está tomando remédio para dor, como analgésicos e anti-inflamatórios? De maneira geral, a gente não orienta o uso de bebidas alcoólicas enquanto está fazendo uso, né, com algum medicamento, né? Não só por questões
do efeito, mas também por questões de metabolização. O álcool interfere em muitos processos metabólicos. Sim. Então, é melhor tratar a condição e depois, quando estiver bem de saúde, aí, caso queira fazer ingestão, né, ou consumir algum tipo de álcool, aí volta a fazer o consumo. Mas a orientação é que não se utilize bebida alcoólica enquanto está fazendo algum tratamento terapêutico com medicamentos. O ideal é tratar, né? Trata o probleminha, fica bem de saúde E depois vai curtir, né, prof? E depois vai aproveitar. Verdade, verdade. Ótimo. Para encerrar, professor, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre o uso seguro de medicamentos? Acho que a mensagem importante e que a gente não pode deixar de falar sempre é não se automedique, né? A automedicação, ela traz sérios problemas para a saúde e sempre então que você tiver qualquer problema de saúde, procure um médico, procure um atendimento à saúde para que você receba o tratamento adequado, o medicamento adequado para a sua condição, para que você para que você evite, né, gerar outros problemas para a tua saúde por uma escolha incorreta ou até pela falta de conhecimento sobre a medicação. Então, o uso da medicação ela tem que ser segura, tem que ser orientada por um médico, acompanhado por um farmacêutico, para que você então esteja bem assistido durante o seu tratamento com qualquer tipo de medicamento. Seja um medicamento sintético, seja um produto fitoterápico, seja até mesmo um chá que às vezes é utilizado, né, em casa para fazer o uso seguro dessa medicação. Sim. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Saúde Sem Mistério. Esperamos que as informações de hoje tenham sido esclarecedoras e te ajudem a utilizar seus medicamentos de forma mais segura, consciente e eficaz. Lembre-se, seguir as orientações médicas e evitar a automedicação são passos importantes para garantir uma saúde e bem-estar. Dr. Caio, agradecemos muito por sua participação em compartilhar tanto conhecimento com a gente. Agora, sinta-se à vontade para divulgar suas redes sociais e deixar uma palavrinha para a gente. Hebe, obrigado mais uma vez, né, pelo convite, pela participação. Espero que a população ou quem assista, né, o podcast possa ter aprendido um pouquinho mais sobre o uso correto e seguro dos medicamentos. E quem quiser me seguir, vai lá no Instagram, Prof. Caio Sestile, só adicionar lá e eu sempre compartilho algumas informações sobre medicamentos ou algumas outras voltadas para a formação de profissionais de saúde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, professor. E para quem nos ouviu até aqui, obrigado pela companhia. Se achou interessante o nosso conteúdo, se achou útil, não deixe de compartilhar com seus familiares e com seus amigos. Ative o sininho aqui no YouTube para ser avisado dos nossos próximos episódios, tá? E também nos siga no Instagram, que é @podcast Saúde Sem Mistério, para ficar por dentro de todas as novidades e episódios futuros. Até a próxima. Até breve.